Olá pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer para vocês mais esse tema, que é de onde vem o perfeccionismo do autista. Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas conseguem detectar esse perfeccionismo. Eu coloquei aí até na imagem do vídeo algumas ervilhas, né, posicionadas. Tem muitos filmes que comentam que quando o autista vai comer, a ervilha tem que estar num canto, o feijão no outro, o arroz no outro, tem que ser só legume de uma cor, né? Então cada uma tem sua especificação. Então isso é muito interessante. Eu vou colocar aqui para vocês num vídeo breve, um vídeo curto, né? Uma definição biológica, né? Explicar para vocês como é que funciona o raciocínio biológico também e voltar a comentar que vários profissionais já estão falando nas redes sociais, né, sobre o excesso de neurônios que o autista acaba nascendo, né? E eu coloquei até uma das profissionais que já comentou, não sei se foi no TikTok, né, ou no Instagram, se eu não me engano foi no TikTok, e ela comentou e eu deixei somente a parte que ela comentou sobre o excesso de neurônios, né? A parte que ela diz que o autista nasce com excesso e não é lapidada do quinto mês de gestação em diante, né? Bom, olha que interessante e vocês vão perceber como parece muito lógico, né? Se nós estamos falando do quinto ano de gestação em diante e de que o autista ele não fecha essa lapidação, né? Essa parte concretizada do desenvolvimento neurológico, e isso vem a ocorrer interativamente também depois do seu convívio, né? Depois do seu nascimento, e no convívio ele irá manifestar esse autismo, irá manifestar essa condição. Então parece muito razoável que a gente compreenda que quando uma pessoa ainda não atingiu um objetivo ou uma definição, ela está para atingir. É a mesma coisa aquela pessoa, né, que ela quer alcançar uma meta na vida, mas ela não alcançou, então ela vai viver para aquilo. Então o autista ele vive para alcançar essa lapidação, né, entre aspas, ele vive para alcançar essa meta que é a meta da lapidação. E, e aquela pessoa que já alcançou uma meta na vida, né, como exemplo que eu dei agora há pouco, aquela pessoa ela vai viver diferentemente do autista, ela vai viver como se ela desconhecesse esse caminho de definição. Então ela vai opinar pela desfragmentação muitas vezes. Então, ao passo que o autista ele quer, né, ele quer logicamente juntar conceitos, juntar definições e objetividades para ele poder alcançar um todo, né? Para ele poder alcançar uma definição, o seu ser ou a sua condição cerebral, ela está para atingir um objetivo. De igual modo, o cérebro do típico ou do não autista, ele está para se fragmentar ou desfragmentar, né? Ele está para ocasionar ainda essa ruptura desconhecida, porque quando ele veio ao mundo, ele veio pré-moldado. Então, entra muito naquele quesito que eu disse para vocês, né, do contrato social. O não autista, ele já veio lapidado da condição embrionária. E o autista, ele veio numa condição
diferente, ele não está pré-moldado. Então ele não aceita esse contrato que é muito objetivo e muito diretivo da socialização. Ora, se toda a socialização ela tem esse fechamento, esse contrato de pré-molde, né? Logicamente que o autista vindo sem esse contrato de pré-molde ou sem essa lapidação, vai existir uma divergência nessa conduta ou convivência, né? Então vai dar a entender que o comportamento, obviamente, ele não é parecido, né? É a mesma coisa assim, a gente fazer uma reunião onde todas as pessoas, o líder da reunião gostaria que todas as pessoas convergissem numa mesma ideia, né, numa mesma sintonia, e três, quatro pessoas divergem de ideias, justamente porque não fazem parte daquele pré-molde que foi estabelecido antes da reunião, né? Então seria mais ou menos isso. Então essa parte do perfeccionismo, dentro de um raciocínio biológico, é muito simples, né? O raciocínio biológico, ele ele contradiz alguns aspectos, como por exemplo um ser vivo que vive dentro de uma água salgada, né? Um peixe de água salgada. Tem pessoas que dizem, a carne dele e o organismo dele será salgado. Então a biologia contradiz um pouco isso, porque ela diz que o organismo ele está preparado para expulsar o sal do seu corpo, né? Porque senão o sal adentra e aquele organismo morre de tanto sal que tem na água salgada. Então, por consequência, a carne daquele organismo ela é uma carne adocicada e com bem menos sal do que o ambiente externo. Em contrapartida, um ser vivo de água doce, né, é um ser vivo que tem o seu organismo exercitado para captar maior número possível de sais minerais, de sais que é escasso no ambiente de água doce. Então, por consequência, esse organismo tendo um sistema de captação, essa carne, por consequência, será mais salgada, né? Então, a biologia ela contradiz alguns aspectos porque ela entende o raciocínio por trás, né, das questões de sobrevivência. Então, é muito simples esse raciocínio biológico, nós entendermos esse raciocínio biológico do perfeccionismo, porque se não houve, né, é, uma terminação, se não houve assim um término, uma lapidação do quinto mês de gestação em diante, no caso de autismo, né, isso, entre aspas, vai ficar pendente. Então esse ser, ele vai viver para isso, né? Ele vai viver para aquilo que ele nasce, né? E como a profissional que eu coloquei lá no meu canal, no vídeo dela no meu canal, né? Ela diz exatamente isso, que o autista ele acaba nascendo com esse excesso, né? Que não foi lapidado. Então, obviamente, esse excesso que eu digo aqui, a maneira que eu digo é a parte cognosciva, ela está dizendo a parte logicamente estrutural, né? Mas eu estou comentando sobre a parte cognosciva. Se ele nasce com a parte estrutural, né, que é mais neurônios, mas a parte cognosciva, né, então é razoável a gente perceber que ele está para terminar algo que não foi terminado, né? Então, assim, o raciocínio biológico ele vai nos ajudar a compreender, né, o porquê, por exemplo, eu coloquei um vídeo recentemente no canal que foi o Raonic fazendo um suco de morango. Por que, que ele não toma o morango? Quem quer tomar, não toma o suco de morango, né? Quem quer tomar o suco de morango é quem já tem o seu conceito pré-estabelecido. Então as pessoas elas vão fazer um suco para tomar, para saborear, e o autista não. O autista ele vai fazer o suco porque ele ainda está para, né, pré-definir algo. Então o cérebro dele ele é um cérebro, né, que ele é totalmente racionalizado para terminar, né, e para chegar em uma perfeição. Então essa é a lógica do seu perfeccionismo, né? Então se a gente pegar, por exemplo, aquele tema novamente, né, e aquela dúvida que as pessoas têm de que se o autista ele tem esse quê de prodigiosidade,
Isso é completamente verdade, porque prodígio é a pessoa que fica em constante treinamento, é a pessoa que você dá uma coisa para ela, ela vai tentar chegar àquela lapidação, lapidar o, a joia que você deu para ela, o tema, o assunto que você deu para ela, da forma mais plena possível, né? E parece muito razoável que as pessoas que não têm esse esse excesso, né? E essa necessidade de término, né? De terminar algo que não foi terminado, que essas pessoas elas não sejam perfeccionistas, mas elas estejam em paz consigo mesmo, né? Elas estejam zens consigo mesmo. Agora, zen, logicamente, estou dizendo aqui com seu status, né? Diante da sociedade. Não que a característica dela seja zen, né? Mas ela está muito satisfeita, né? Com, com a maneira com que ela veio ao mundo, né? Isso não é o mesmo que dizer que o autista não esteja, porque o autista ele sequer teria um assim um momento, né, para ele poder questionar isso, né? Porque se ele não está no seu status de operandi, né, lapidado, então ele está para alcançar algo, né? Ele sente é, em mais momentos da vida, em mais situações da vida, a necessidade de alcançar coisas, de bater metas, de terminar coisas, né? Ao passo que muitas pessoas que não são autistas, elas não sentem isso. Então, dentro de um colégio, por exemplo, quando o professor ele tenta promover, né, a desconcentração para assuntos que desviam a atenção para que o aluno ele foque na aula, o autista ele já faz isso naturalmente. Ele já está totalmente desfocado do mundo, né? E focado totalmente naquilo que o professor está propondo para ele, né? Então aquela questão do professor propor um tema para ser lapidado e para você fazer um trabalho e esse trabalho ser apresentado da forma melhor possível dentro da escola, isso para o autista é, é muito benéfico, né? Ao passo que para o não autista ele vai fazer uma bagunça, ele vai fazer um corpo mole para fazer a matéria ou para entregar uma matéria para o professor ou para fazer uma lição de casa, né? Então, assim, sabendo trabalhar essas questões, a prodigiosidade ela está diretamente proporcional ao autista, né? Então, o perfeccionismo é um aliado dele mesmo, né? Porque ele está para alcançar alguma coisa que a sua natureza condisse ali que não, né? Que ainda não terminou. Não, você ainda não chegou aonde é preciso chegar nesse término ou nessa pré-definição. Então é como se a fisiologia dele sentisse uma necessidade, né, de acabar, de terminar algo. E isso, quando não é terminado fisiologicamente, né, num processo embrionário, isso vai ser externado agora a partir do momento que ele abre os olhos para a natureza e para a vida. Isso vai ser terminado e externado na vida. Então é onde o autismo aparece, né? É onde as características do autista aparecem. E quando ela aparece, tudo isso é muito encantador, porque se nós sabemos que ele está para alcançar algo prodigioso, cabe a nós que todos aqueles, né, todos os seres humanos que nasceram lapidados, né, já no processo embrionário, tentar encontrar uma forma, né, de demonstrar esse caminho para o autista, né? Então isso é muito interessante, isso é muito prodigioso, né? Isso é um processo muito encantador de conhecimento e de troca de conhecimento entre o autista e o não autista. Galera, espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Eu tinha gravado um vídeo anterior agora, mas não saiu o áudio. Aí eu tive que fazer um ajuste aqui no OBS Studio, mas agora eu acho que está tudo ok. Eu peço para vocês continuarem compartilhando os vídeos do canal Frater, dando seus joinhas, se inscrevendo e, se possível, fazendo doação para esse número de Pix que aparece no começo do vídeo
e no final agora do vídeo, para vocês continuarem ajudando o canal a transmitir essas ideias e conteúdos para o maior número de pessoas, principalmente com casos de autismo no lar, tá? E eu aguardo aqui também um posicionamento do Antônio, né? O Antônio, pai do Israel, ele conversou comigo agora recentemente, né? E eu falei para ele que ele poderia trazer um assunto aqui para o canal Frater, né? Se ele autorizar aqui o assunto para a gente trabalhar esse vídeo, né? Para mim será um grande prazer, porque ele também tem muita experiência com o caso de autismo do seu filho, né? Israel. E será um grande prazer aqui para o canal Frater transmitir, né, esses conhecimentos adiante. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e eu aguardo vocês então na próxima gravação.